Hoje eu quero falar com vocês sobre relacionamentos, principalmente sobre os problemas mais comuns nos relacionamentos hoje em dia e por que algumas pessoas, por melhores que elas sejam, têm tanta dificuldade em iniciar ou em manter relacionamentos mais longos. Fala galera, eu sou o Magno, esse é o meu canal. Se você ainda não segue esse canal, deixa um like já e aperta ali no botão para seguir, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui comigo. Bom, o assunto hoje é relacionamento e não importa, né, se você é homem ou mulher, se é hétero ou homossexual, acho que todo mundo já teve algum problema, alguma dor de cabeça relacionado a essa parte de relacionamento, né? Se relacionar com outras pessoas é sempre complicado e numa relação amorosa é mais complicado ainda. Porém, algumas pessoas parecem ter uma facilidade enorme, né, de se relacionar, de encontrar e manter relacionamentos, enquanto para outras isso parece ser muito difícil. E se você perceber, isso não tem nada a ver com outras características da pessoa, né? Não tem a ver com o caráter, com a índole, nem mesmo com a aparência da pessoa. Algumas pessoas que parecem ótimas e simplesmente não conseguem iniciar ou manter relacionamentos mais longos. Então essa já é a minha primeira dica. Se você tem alguma dificuldade nos seus relacionamentos e isso tem afetado a sua autoestima, pare e pense um pouco sobre isso, tente entender isso. A sua dificuldade nos relacionamentos nada tem a ver com o seu valor como pessoa. Não permita que os seus relacionamentos ruins ou a falta de relacionamentos afete a sua autoestima. Até porque a baixa autoestima também é um fator que dificulta muito na parte dos relacionamentos, né? Essa já é a segunda dica. Então eu vou tentar ser bem objetivo e vou dar para vocês duas principais razões que causam o fim dos relacionamentos nos dias de hoje. A razão número um é a ilusão das redes sociais. Bom, hoje em dia a gente vive na era da informação e está tudo muito fácil, tudo muito disponível, né? Qualquer coisa que você quiser ver ou descobrir está aqui. É só puxar o celular e você acha qualquer coisa. E inclusive redes sociais, né? É a nova forma como a gente socializa hoje em dia, né? Os tempos mudaram bastante e as redes sociais hoje, as pessoas são muito ativas nas redes sociais. Só que a maioria das pessoas que estão nesses aplicativos, elas só mostram a parte boa das próprias vidas, né? Elas só aparecem quando elas estão super bonitas, arrumadas, elas só aparecem nos dias mais felizes. Todo mundo quer dar um sorriso na hora da foto, né? Então, quando você fica olhando muito tempo para a rede social, dá a impressão que a vida de todo mundo que está ali é melhor do que a sua. Porque a gente vive no mundo real e aquelas pessoas estão mostrando para você só os melhores 10% da vida delas. E quando você começa a comparar demais a sua vida e o seu relacionamento com um padrão irreal que é mostrado ali, aquilo afeta um pouco também a sua autoestima e a sua percepção de que o que você tem é bom, é suficiente, é satisfatório. Você é uma comparação injusta, sabe? Quando você começa a comparar demais com o que está aparecendo ali nas redes sociais. Além disso, tem um outro fator de que as redes sociais elas facilitam demais o contato com outras pessoas. Elas facilitam a visualização da vida sempre perfeitinha de pessoas super interessantes, que estão sempre bonitas, que estão sempre alegres, talvez pessoas que você já conheceu no passado, né, algum ex, algo assim, ou novas pessoas que você ainda não conhece, mas que você encontra ali na internet, nas redes sociais e que te parecem super interessantes. Então, quando você tem um problema no seu relacionamento e você está constantemente vendo a vida daquela pessoa que parece ser super interessante, isso também faz com que a percepção sobre o seu parceiro ou a sua parceira fique distorcida, né? Porque você tem ali infinitas outras opções, infinitas outras possibilidades que você está vendo através de uma lente, de uma tela de um celular e que sempre parece um pouco mais interessante do que aquilo que você tem. Então essa percepção equivocada que as redes sociais passam para as pessoas, de que todo mundo está mais feliz do que você e de que tem inúmeros outros parceiros ou parceiras disponíveis para você interagir, para você socializar, que parecem ser mais interessantes do que aquele relacionamento que você tem, isso acaba dificultando muito que as pessoas decidam por alguém e iniciem um relacionamento sério ou que elas mantenham o relacionamento que elas têm. Então a dica para não cair nessa armadilha é você fazer um acordo com o seu parceiro, com a sua parceira, de ficar menos na rede social e mais um com o outro.
Reserve um tempo para vocês ficarem juntos, um tempo de qualidade, façam coisas divertidas juntos, né? Namorem, façam coisas legais e que você não fique tanto tempo vendo a vida dos outros e mais tempo vivendo a sua própria vida. Fique menos tempo analisando o relacionamento dos outros e mais tempo dando valor e cultivando o seu próprio relacionamento. Quando você foca no seu relacionamento, isso vai para os dois lados. Isso te dá uma visão melhor e um bom senso. Porque é lógico que pode ser que o seu relacionamento não esteja bom, que ele não esteja saudável, que você realmente não esteja feliz e mereça alguém melhor do seu lado. Você se dedicando mais, passando mais tempo no seu relacionamento, isso vai te dar a percepção correta se é aquilo que você quer ou se não é. E a segunda principal razão é um desbalanceamento entre energias feminina e energia masculina. Tá? Esse é um assunto assim, bastante complexo, bastante profundo. Eu podia passar aqui dias tentando explicar para vocês essa relação e esse equilíbrio que precisa ter entre energias masculinas e femininas. Mas eu vou tentar aqui ser sucinto. Isso não tem nada a ver com machismo ou com feminismo, com a sociedade preconceituosa e patriarcal que a gente vive. Isso tem a ver com os nossos instintos, com a nossa natureza, com a nossa sexualidade, que já vem enraizada no nosso subconsciente desde tempos primitivos. A gente já nasce com isso dentro de nós. Homens e mulheres são diferentes, a gente tem naturezas diferentes, hormônios diferentes, órgãos diferentes, que fazem com que cada um se comporte de uma determinada maneira e seja de uma determinada maneira. E nós fomos criados, os nossos instintos naturais, eles pedem que exista esse equilíbrio. Se você tem uma energia masculina muito forte, você precisa de uma energia feminina complementar, e o contrário, vice-versa. Esse equilíbrio é que é importante para que a relação seja saudável. O que acontece é que na sociedade moderna, onde a gente vive hoje, esse tipo de energia masculina e feminina, ele nem sempre faz sentido mais. Ele fazia muito sentido na tribo, lá atrás, no homem primitivo, quando isso foi criado, quando isso foi enraizado no nosso subconsciente e na nossa biologia. Mas hoje em dia ele nem sempre é útil para a gente, né? O padrão de beleza masculino, por exemplo, é de um homem alto, forte, que tenha atitude, que seja poderoso, porque ele precisava defender a família dos animais selvagens, ele precisava caçar e buscar alimento, ele precisava guerrear com a tribo rival para que a sua família não fosse morta. Hoje em dia a gente não precisa mais fazer isso. Hoje em dia o homem não precisa ser forte e poderoso para ser bem-sucedido na vida. Então, enraizado no nosso subconsciente está a informação de que se a mulher se ela se relacionar com um homem fraco fisicamente, isso significa a morte da família dela. Você entende o quanto isso é poderoso? Quando isso nasceu no nosso subconsciente, era uma questão de vida ou morte. Você ter um homem, um marido que era o mais forte da tribo, aumentava a sua chance de sobrevivência, aumentava a sobrevivência dos seus filhos. Hoje em dia isso não faz mais sentido. Hoje em dia, para um homem ser um bom provedor, para ele ser um bom homem, um bom marido, ele não precisa ser um cara forte, musculoso, alto. Os padrões de beleza que a gente segue, que estão enraizados, o que a gente admira, não é mais o que a gente precisa. Com as mulheres acontece a mesma coisa, Hoje em dia a mulher não precisa ter o quadril mais largo para não morrer na hora do parto, ela não precisa ter os seios maiores para poder amamentar um monte de filhos. A nossa medicina melhorou muito, a ciência melhorou muito, a mortalidade infantil é super baixa, antigamente era enorme e esses fatores faziam realmente a diferença. Por causa dessa diferença, isso foi enraizado no nosso subconsciente de que as pessoas com essas características são mais interessantes. Porém, o problema é que a gente não escolhe, A gente não desliga, não liga uma chavinha e fala agora eu vou me interessar por isso, agora eu vou me interessar por aquilo. A gente não escolhe a atração, ela é totalmente instintiva. Ela é um traço primitivo que ainda ficou na gente, porque não importa o quanto você seja inteligente, você vai continuar se sentindo atraído pelas mesmas coisas, independente do teu nível de QI ou do teu nível de instrução. A gente não escolhe o que nos atrai, é algo muito natural, que já vem enraizado na gente. E sobre energia masculina e feminina, como eu estava falando,
Bom, primeiro que não existe ninguém 100% masculino ou feminino. Todos nós, homens, mulheres, homossexuais e qualquer outra variedade de gênero, nós carregamos dentro de nós um pouco de energia masculina, um pouco de energia feminina. O que acontece é que, na média e no geral, homens têm mais energia masculina, mulheres têm mais energia feminina. E isso fazia total sentido no passado, onde cada um tinha sua função, cada um tinha seu papel dentro da tribo e dentro da família. Hoje em dia, como eu falei, isso nem sempre faz sentido, isso não é mais sempre útil para o nosso convívio social. A nossa sociedade está arrumando para longe disso, na verdade. Hoje em dia, por exemplo, dependendo da carreira que uma mulher escolher, pode ser muito útil para ela, muito saudável que ela tenha alguns comportamentos masculinos. O comportamento masculino ele é mais agressivo, ele é competitivo, ele é mais orientado a resultado, orientado para a tarefa. Muitas vezes numa carreira, independente da área que se está, pode ser muito útil para uma mulher ter esse tipo de comportamento, para se sair um pouco melhor, para competir com outros homens, para que ela seja também agressiva, incisiva, competitiva e possa galgar degraus ali dentro da corporação onde ela está. Só que isso pode ser ótimo para a carreira, mas não é atraente para o sexo oposto. Para os homens a mesma coisa, os comportamentos mais agressivos que eram normais no passado, hoje não são mais aceitos e nem devem ser aceitos porque eles não fazem mais sentido no nosso contexto atual, na nossa sociedade atual. Então os homens eles reprimem esse tipo de sentimento de agressividade, de brutalidade, que antigamente era até mesmo necessário, porque haviam guerras, né, e muitas coisas que aconteciam em que o homem precisava ter esse tipo de comportamento para defender a si mesmo e a sua família. Hoje em dia nós não somos mais criados para lutar, para se defender, nós somos criados para ser bons cidadãos, bons homens, bons maridos. Então os meninos, desde pequeno, hoje em dia, eles são estimulados a serem menos agressivos, ser mais tranquilos, mais calmos, mais passivos até. E quando eles crescem, são ótimas pessoas, maravilhosos, e todas as mulheres acham eles uns queridos, uns fofos, querem apresentar para as amigas, mas nenhuma delas sente atração por ele, porque ele não exala aquela energia masculina que atrai as mulheres. Elas vão olhar para esse cara e falar que não rolou química. Sabe quando a gente fala isso? Ah, não rolou química. A química é exatamente essa química, esse equilíbrio de energia. Se você é uma mulher com muita energia feminina, você vai naturalmente se sentir atraída por um homem masculino. E você pode listar todas as qualidades que você gostaria de ter no seu relacionamento. E daí você conhece um cara com todas essas qualidades e não rola química e não sente nada por ele. Ou você conhece um cara que não tem nada a ver com o que você queria e sente uma atração irresistível por aquele cara. Porque, como eu disse, a atração não é uma escolha, ela é instintiva. É por isso que tantas pessoas falam que têm o dedo podre, porque gostariam de escolher alguém diferente, mas acabam sempre ficando com o mesmo tipo de pessoa. Uma pessoa que muitas vezes não é o melhor para ela, não é o que ela queria, mas a atração por esse tipo de pessoa acaba sendo irresistível. Entende o problema que isso gera na nossa sociedade? Os nossos mecanismos de atração não combinam mais com o que a gente prega que é saudável na sociedade atual. Nós temos mulheres exercendo muita energia masculina para se sentirem mais empoderadas e sendo menos desejadas pelos homens. Nós temos homens menos agressivos, mais tranquilos e mais passivos, sendo menos desejados pelas mulheres. Mesmo quando você inicia um relacionamento e tenta fazer isso funcionar, no longo prazo é muito difícil que dê certo. Uma mulher com mais energia masculina, ela acaba perdendo o respeito por um homem com menos energia masculina do que ela. Ela perde o respeito, ela perde a admiração e perde o desejo por ele. Com ele acaba sendo da mesma forma. Um homem ele não quer se relacionar com uma pessoa que tenha mais energia masculina do que ele, porque ele sente atração por energia feminina. E isso vai gerar muito conflito. Duas energias masculinas significa conflito, embate, né? Se no seu relacionamento tem muita briga, é muito provável que vocês dois tenham energia masculina. Se o seu relacionamento é muito morno, é muito parado, é provável que vocês dois tenham muita energia feminina. A combinação ela é vital, a combinação saudável e não extrapolada. A gente também tem muitos problemas em pessoas que têm energia masculina extremamente alta e que se tornam abusivos,
E pessoas que têm energia feminina extremamente alta, essa pessoa se torna extremamente passiva, né, sem atitude. Isso também é ruim. O equilíbrio e a moderação é que vão trazer um relacionamento saudável e feliz. Uma coisa que me perguntam muito é sobre relacionamentos homossexuais, então, né? Como é que funciona quando são dois homens ou duas mulheres tentando se relacionar? Funciona da mesma forma. Um relacionamento saudável e equilibrado precisa que um dos elementos tenha mais energia masculina e o outro tenha mais energia feminina, para que haja uma troca, para que haja uma atração. É igual um ímã. Polaridades iguais, elas se afastam quando a gente fala romanticamente, e polaridades opostas se atraem. Então não importa se é um relacionamento hétero ou homoafetivo, você precisa ter um componente com mais energia masculina, um componente com mais energia feminina. E se você forçar esse contato e não houver esse equilíbrio, mais cedo ou mais tarde isso vai se repelir. Então agora que você sabe sobre isso, eu sei que eu falei super rápido, super superficialmente sobre isso, mas pensa um pouco, assiste a explicação de novo se você precisar e tenta incorporar isso para a sua vida. Tá? Se você, por exemplo, é uma mulher e você acha que está com excesso de energia masculina e por isso não tem atraído o tipo de homem que você quer, você não precisa mudar na sua carreira, você não precisa mudar no seu trabalho, com a sua família, com os seus amigos, se isso não te traz problemas. Mas você pode mudar, sim, nos seus relacionamentos. Nós não somos as mesmas pessoas com todo mundo, né? O nosso comportamento com a nossa família, por exemplo, ela costuma ser diferente do nosso comportamento no trabalho, que é diferente do nosso comportamento com os amigos. Então, nós podemos, sim, exercitar a nossa energia para ter um comportamento mais honesto e mais saudável com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Então, se você é mulher e precisa exercitar uma energia mais feminina, procure atividades que sejam mais femininas, passe mais tempo com outras mulheres, com mulheres femininas, cuide da sua aparência, cuide da sua vaidade, cuide da sua casa, tente fazer alguma coisa na cozinha, cozinhar, atividades que são tipicamente femininas. Eu sei que parece um estereótipo, mas existe uma razão para esses estereótipos, e a razão para eles não é só a sociedade machista patriarcal. A nossa sociedade é realmente preconceituosa. Mas isso começou lá atrás, no mesmo lugar onde começou os nossos mecanismos de atração. Então, se você acha que isso pode estar te atrapalhando, tome atitudes, tome ação. Pratique atividades um pouco mais femininas, faça artes, faça uma dança, alguma coisa que te deixe mais leve, mais feminina. O contrário da mesma forma, se você é um homem e você acha que está precisando de mais energia masculina, faça atividades tipicamente masculinas. Vai numa academia, fazer uma musculação, exercitar o seu corpo, faça um esporte competitivo, homens são muito competitivos, faça arte marcial ou então exercite o lado mais lógico e racional do seu cérebro, vai jogar xadrez, vai jogar pôquer, passe mais tempo com outros homens também, vai pescar, não sei. Faça atividades mais masculinas, que exercitem o seu lado masculino. Mas se você já está num relacionamento e quer salvá-lo e sente que ele está rumando para uma direção ruim, faça acordos com o seu parceiro. Tá? Converse bastante, porque uma relação ruim, quando ela normalmente é confrontada com uma mudança muito drástica, isso acaba sendo um ponto de ruptura. Então tome cuidado, né? Se a sua parceira está acostumada a você ser um homem com uma energia mais baixa, mais tranquilo, mais calmo, e talvez por isso ela está perdendo o respeito e atração por você, se de um dia para o outro você chegar em casa com um comportamento mais incisivo, mais agressivo, isso provavelmente vai ser a gota d'água da relação. Então conversem sobre isso, dialoguem, comunicação. Tá? Se eu fosse pôr outro ponto aqui sobre por que as relações terminam, a falta de comunicação. Parece ser a coisa mais fácil do mundo. Você senta com a pessoa e conversa com ela sinceramente. E se você não consegue conversar com o seu parceiro, então eu sinto muito, mas essa relação ela já não tem mais o que salvar. Eu espero ter te ajudado, eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, pergunta, deixa aqui nos comentários, entre em contato com a gente. Se isso te ajudou, deixa um like, segue o canal, porque com certeza os próximos vídeos vão te ajudar muito mais. Um grande abraço e até a próxima.